Segunda-feira, 3 de julho de 2023. Eu sou Léo Lopes e este é o Cast News, o podcast semanal de notícias para podcasters. Aqui você ouve toda segunda-feira pela manhã um resumo das principais notícias sobre tudo o que acontece no mercado de podcast no Brasil e no mundo. A divulgação do relatório IndiePod Manifesto pela The Podcast Host, o encerramento do aplicativo Stitcher, a queda no lançamento de novos episódios e o podcast que celebra os 60 anos do Nando Reis estão entre as principais notícias que você vai ouvir nesta 22ª edição do Cast News. Na última quarta-feira, dia 28 de julho, o The Podcast Host lançou o seu primeiro IndiePod Manifesto, um relatório que reuniu as informações coletadas no mundo todo pelo IndiePod Census 2022. A pesquisa foi feita, inclusive aqui no Brasil, com o apoio do Cast News e em vários outros países, tendo como foco os criadores independentes de podcast. O resultado da pesquisa levantou os 10 pilares principais que garantem o sucesso do podcaster independente, como, por exemplo, o podcaster independente pensa em longo prazo. O podcaster independente coloca sua paixão e propósito acima do sucesso financeiro e ele também supera os desafios com criatividade, desafiando as probabilidades. Se você quiser saber quais são os outros 7 pilares do podcaster independente que foram reunidos no IndiePod Manifesto, já pode entrar lá no portal do Cast News em castnews.com.br e conferir o conteúdo do manifesto na íntegra. A plataforma de podcasts Stitcher anunciou o seu encerramento em agosto de 2023. A decisão foi comunicada por meio de um memorando interno e um anúncio público no Twitter. A empresa informou que os usuários vão ter acesso à plataforma só até agosto e orientou todos os criadores de conteúdo a exportar as suas listas de reprodução o quanto antes, e eles até postaram nas suas redes sociais tutoriais de como fazer isso. A notícia pegou todo mundo de surpresa, já que em março desse ano, a Stitcher estava ocupando a 6ª posição no ranking de audiência nos Estados Unidos, de acordo com os dados divulgados no Podcast Movement Evolutions. Para mais informações, é possível acessar a notícia no portal do Cast News ou no site oficial da Stitcher. E estão abertas as inscrições para o International Women's Podcast Awards, um prêmio que promove o destaque de mulheres podcasters que merecem reconhecimento na nossa indústria. A cerimônia de premiação vai ser realizada com transmissão ao vivo de Londres no dia 6 de novembro. As interessadas podem se inscrever no site da Everybody Media até 22 de setembro e não precisa ficar com o pé atrás por ter podcast em português não, tá? O prêmio é mundial e a diversidade de países representados nas inscrições anteriores já foi muito elogiada. Se esse ano tiver ainda mais diversidade, será ainda melhor. O evento também conta com a colaboração da Wondery e da Amazon Music para fornecer bolsas de estudo no Reino Unido. A premiação também é uma apoiadora oficial do Podcasting Seriously Awards Fund, que beneficia criadores de áudio independentes, queer e trans. Então, mulheres podcasters, não deixem de se inscrever e representar o Brasil em mais um evento tão importante para a diversidade de vozes na nossa querida podosfera mundial. Ainda em notícias da semana. Agora, a Apple Podcasts finalmente permite ter uma arte de capa para cada episódio de podcast. Antes tarde do que mais tarde, né? Antes da atualização, a Apple só exibia a arte oficial do programa em todos os episódios e é o que vai continuar acontecendo quando uma capa individual não for adicionada. Os criadores de conteúdo podem enviar a arte via RSS ou carregar o arquivo pelo Apple Podcast Connect. Mais informações sobre a mudança e sobre como adicionar uma capa nos episódios do seu podcast estão disponíveis no site oficial da Apple.
O Spotify anunciou que já tem catalogados mais de 100 mil podcasts de vídeo na plataforma, com destaque para produções aqui do Brasil, Estados Unidos, México, Reino Unido e Alemanha. Os últimos estudos sobre o consumo mundial de podcast mostraram que 39% dos ouvintes preferem ouvir o podcast só em áudio, enquanto 36% gostam de assistir aos videocasts e 25% preferem ouvir enquanto o vídeo é minimizado. Ainda de acordo com a Cumulus Media, que preparou esse relatório, o Spotify e a Apple ainda não conseguiram emplacar uma boa experiência do consumo visual de podcasts, fazendo com que o YouTube domine como a plataforma onde os podcasts podem ser assistidos e ouvidos. Então, embora o Spotify, pelo menos, esteja no caminho certo com essa tendência de podcasts em vídeo, ainda tem que comer um pouco mais de arroz e feijão para bater de frente com o YouTube, que cresce a cada dia. E segundo dados do Podcast Index, o último mês mostrou uma queda de 6,7% no lançamento de novos episódios de podcasts. O site relatou que existem cerca de 4 milhões de podcasts no seu diretório, com 120 milhões de episódios no total. É muita coisa. Nessa informação, o Podcast Business Journal declarou que o número relevante para entender a quantidade de podcasts em atividade é o de podcasts ativos, ou seja, aqueles que estão sendo atualizados regularmente. Nos últimos 30 dias, foram mais ou menos 350 mil podcasts atualizados, o que representou uma queda de 3,6% em relação ao mês de abril. Com as férias de verão chegando no hemisfério norte, existe uma expectativa para que esse número volte a subir, já que, teoricamente, os usuários vão ter mais tempo livre. Será? Não sei. Aqui no Cast News a gente vai acompanhar os relatórios dos próximos meses e, como sempre, trazer as informações atualizadas para você. E mais, você já ouviu um podcast feito especialmente para o público infantil? Se depender da startup Kids Pod Company, os podcasts infantis vão ficar cada vez mais populares. A empresa lançou o aplicativo Kids Pod, uma plataforma de podcast projetada para crianças de 3 a 13 anos. O aplicativo apresenta mais de 300 podcasts infantis de maneira visual, intuitiva e segura para a tranquilidade dos pais. Para ser justa e acessível, a versão gratuita do Kids Pod oferece acesso ilimitado a todos os programas, enquanto a versão Premium desbloqueia recursos adicionais, como perfis de usuário individuais, audição offline e um livro de colorir interativo. E na última semana, nós também tivemos algumas importantes movimentações de mercado na podosfera mundial. A Libsyn nomeou um novo CEO interino e a Podimo inaugurou o seu primeiro estúdio em Madrid, na Espanha. O novo CEO da Libsyn é John Gibbons, um executivo da empresa que já estava atuando como presidente e diretor de produtos da Libsyn e que está assumindo o novo cargo para liderar todas as estratégias de expansão e inovação da empresa. Enquanto isso, a Podimo apresentou a sua colaboração com a Prisa Audio, uma divisão da Prisa Mídia que impulsiona o mercado de podcasts em língua espanhola e abriu a sua primeira produtora em Madrid. Com o estúdio já funcionando, o próximo passo agora é encontrar as novas vozes que vão dar vida e trazer histórias ao espaço. Hoje no Giro sobre pessoas que fazem a mídia. Na semana passada, o podcast Hoje Tem lançou o seu videocast no YouTube. Com a apresentação da Leila Germano, que é conhecida pelo seu senso de humor afiado e carisma gigante, o podcast agora é também um MesaCast. O Hoje Tem é um baita sucesso pela sua proposta de trazer risadas, fofocas na calçada e desafiar informações. Tudo num programa só. E é claro que no primeiro episódio do videocast,
a Leila começou com tudo, convidando a Camila Frender, do É Nóia Minha, e a Juliana Mello, do Astro Brasilis, para um papo hilário sobre tarô, exposed, inimigos e até política. Não tem como não rir, e se você, por acaso, não consome o formato em vídeo, o podcast continua sendo postado em áudio no Spotify. Sobre lançamentos. O cantor e compositor Nando Reis lançou o podcast Lugar de Sonho em comemoração aos seus 60 anos de idade. Gravado na fazenda da família do Nando, em Jaú, cada um dos 5 episódios é ambientado em um cômodo diferente da casa, trazendo memórias e histórias significativas, como, por exemplo, a relação de Nando com Cássia Eller, a formação da banda Titãs e muito mais. Lugar de Sonho conta com a narração do próprio Nando e gravações inéditas do seu acervo pessoal e é uma joia emocional para os fãs do cantor. Eu mesmo sou muito fã e não vou perder por nada. O podcast está disponível nas principais plataformas de áudio. A série Os Outros, da Globoplay, escrita por Lucas Paraíso, com colaboração da Fernanda Torres, agora tem um podcast dedicado à produção. Com a apresentação da advogada e apresentadora Gabriela Prioli, o primeiro episódio do projeto foi lançado na última segunda-feira e o objetivo do podcast é aprofundar as temáticas sociais que são abordadas na série e também aumentar o conteúdo disponível para os fãs. Os Outros é uma série que trata principalmente dos conflitos que podem acontecer em uma sociedade polarizada, um tema que a gente tem visto muito na vida real nos últimos anos. O podcast não é exclusivo Globoplay e está disponível nas principais plataformas. E com a edição de hoje, a gente entra oficialmente no mês da campanha hashtag O Podcast é Delas 2023, que tem o objetivo de amplificar e fortalecer as vozes das mulheres na podosfera brasileira. Para fazer a nossa parte nessa ação, esse mês, as recomendações nacionais vão ser um pouco diferentes. A partir de hoje e até o final de julho, com o apoio da nossa amiga Domênica Mendes, a gente vai indicar apenas podcasts apresentados por mulheres e que estão participando da campanha. E a indicação dessa semana vai para o Estúdio 31, o podcast oficial do Podcast é Delas, apresentado pela própria Domênica Mendes. No Estúdio 31, você aprende a fazer o seu próprio podcast de maneira independente e sem investir muito. Não tem segredo nenhum, é para todo mundo aprender a fazer podcast com qualidade e representando a própria voz. O Estúdio 31 está disponível em todas as plataformas e agregadores de podcast e é publicado quinzenalmente às quartas-feiras. Não deixa de conferir, comentar e também fazer a sua parte para movimentar a hashtag O Podcast é Delas 2023 nas redes sociais. E não se esqueça que você também sempre pode divulgar trabalhos e oportunidades dentro da indústria do podcast aqui no Cast News, sejam vagas remuneradas ou vagas de colaboração para participação em projetos. Manda pra gente no e-mail contato@castnews.com.br que essas vagas vão ser publicadas toda semana na nossa newsletter. Além disso, você também pode mandar uma pequena apresentação do seu podcast. Se ele for escolhido, é claro, ele vai aparecer aqui na nossa recomendação nacional da semana, mas agora só em agosto, porque nesse mês de julho a gente vai deixar esse espaço para as mulheres podcasters. E essas foram as notícias dessa 22ª edição do Cast News. Você pode ler sempre a íntegra de todas as notícias e, é claro, assinar a nossa newsletter semanal, que já conta com mais de 35 mil assinantes lá em castnews.com.br. Ajuda a gente a crescer, espalha o link desse episódio nas suas redes sociais, assina o podcast no seu agregador preferido para você poder receber automaticamente em primeira mão, segunda-feira, 7 da manhã, assim que o episódio é publicado aí no seu dispositivo. Você pode colaborar com o Cast News, mandando também o seu feedback e as suas sugestões de pauta nos comentários do portal ou então para o e-mail podcast@castnews.com.br.
Nas redes sociais, você pode seguir o Cast News pelo @CastNewsBR no Instagram e no Twitter, e também pode entrar no canal público do Cast News no Telegram em t.me/castnews_BR para você poder receber no seu celular as notícias em primeira mão assim que elas são publicadas no site. Automaticamente você fica sabendo que tem novidade. Cast News é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia. Participaram da produção deste episódio a Bruna Yamazaki, o Eduardo Sierra, a Isabela Nicolau, a Lana Távora, eu, Léo Lopes, o Renato Bontempo e o Thiago Miro. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.